Fluency Play 2025, tudo o que você precisa para se tornar fluente de verdade. Nas últimas 3 semanas eu realizei a 9ª edição do meu intensivo 6 meses de progresso em 21 dias de imersão online e gratuita, aprendendo inglês sem traduzir, com histórias best-sellers. Dessa vez com Adolescence do Netflix, e graças a Deus esse intensivo foi mais um grande sucesso. Porque desde a primeira edição, que foi o Hamlet, lá em junho de 2019, mais de 500.000 pessoas já participaram e, além de 6 meses de progresso em 21 dias de intensivo, elas descobriram aquela que eu considero ser a verdade mais transformadora e libertadora na vida de um adulto aprendendo inglês, que é quando você descobre que é 100% capaz de se tornar fluente em inglês. Quando cai essa ficha de que você foi apenas mais uma vítima de um sistema que se desenhou para te transformar num eterno pagante, mas que na verdade o problema nunca foi e nunca esteve em você, e que se você usar um método eficaz, você é 100% capaz de se tornar fluente em inglês. Quando cai a ficha, absolutamente tudo muda. Porque a verdade neurocientificamente comprovada é que qualquer adulto que treinar de forma consistente e correta é capaz de se tornar alguém que fala inglês de verdade, de forma confiante, segura e fluente. E quando a ficha cai, ela cai. E aí uma pergunta começa a ecoar. O que aconteceria comigo se eu usasse esse método e essa estratégia por 12 meses, por exemplo? Exatamente. Você seria o próximo membro do seleto grupo de 5% de brasileiros que falam inglês de verdade e mudaram suas vidas. E é sobre isso que eu quero falar agora. Fluency Play 2025, meu programa completo de fluência para adultos, aonde você encontra todos os ingredientes necessários para se tornar fluente em inglês. O Fluency Play 2025 é disparado o melhor e mais potente programa de fluência para adultos que eu já criei até hoje. O fundamento sempre foi e sempre vai ser o mesmo: bolha imersiva. Porque não existe outro caminho. Só fica fluente de verdade quem passa meses ouvindo todo dia histórias interessantes e compreensíveis 100% em inglês. Então o fundamento sempre foi e sempre vai ser bolha imersiva. O que melhorou, e muito, da primeira versão que eu usei com os primeiros alunos lá em 2013 para essa de 2025 agora, é justamente o quão simples, prático e divertido se tornou viver por 12 meses essa bolha imersiva que produz fluência e transforma tudo. Eu mesmo, por exemplo, eu fui ficar fluente com 28 para 29 anos de idade. Eu já tinha batido cabeça, sofrido com inglês 4 vezes até que eu descobri esse superpoder de listen to English stories every day. E tudo mudou e a minha vida simplesmente nunca mais foi a mesma. Então, a primeira vez de todas que eu tive contato com inglês, 1995, 12 anos de idade, a minha mãe me matriculou numa escola de inglês ali pertinho de casa, aquela coisa bem tradicional, clássica. Devo ter feito ali 1 ano, no máximo 2. Depois, lá em 1997, com 14 anos de idade, eu entro no 2º grau, aquela coisa também muito tradicional, dentro da grade horária da escola, sentado ali, assistindo uma pessoa, 50 alunos do meu lado, e lá do fundão assistindo alguém escrevendo no quadro regras gramaticais, muita leitura, muita regra, muita gramática, bem tradicional.
Em 1999 eu concluo o segundo grau, e aí 2000, 2001 eu basicamente passei estudando, pré-vestibular. 2002 eu consigo ser aprovado em Engenharia Elétrica na UNB, que é a Federal de Brasília, que inclusive foi o ano do Penta do Brasil, né? Talvez a última vez que a seleção brasileira de futebol nos deu alguma alegria. E enfim, nesse ano de 2002, além da aprovação na Federal, do Penta do Brasil, eu vivi uma das mais frustrantes, se não a mais decepcionante experiência de inglês que eu já tive. Eu tinha um grande amigo que era aqueles gêniozinho autodidata que foi aprendendo inglês sozinho com jogos, videogame, mexendo em computador, assistindo filme. E eu vendo aquele negócio, eu falei, rapaz, eu vou tentar imitar. E eu me lembro até hoje, quem é de Brasília vai saber o que eu estou falando, lá na Asa Norte, na W3 Norte, tinha uma americana com a Blockbuster, era na 705, 706 Norte, e eu fui lá, comprei, na época era DVD, comprei o DVD do Coração Valente, Mel Gibson, e eu preparei tudo, fui para casa, e eu lembro que, rapaz, eu fiquei a tarde inteira para assistir, eu não cheguei nem no 5º minuto do filme. Foi um desastre tão grande que ali na primeira tarde eu já desisti. E aí eu perco totalmente o contato com o inglês de novo, até que em janeiro de 2006, um pastor americano veio ministrar numa conferência da nossa igreja. Todo ano vinham pastores americanos, estrangeiros, mas naquela ocasião específica, em janeiro de 2006, nasceu um projeto. Imagina uma espécie de intercâmbio espiritual, eclesiástico. Alguns jovens da igreja nossa brasileira daqui seriam enviados passar 5 meses lá, 6 meses, trocando experiências com a igreja daquele pastor. E o meu nome foi cogitado para fazer parte desse projeto. E ali, pela primeira vez, um sonho apaixonante começa a queimar dentro de mim. E esse sonho pedia por fluência em inglês. Porque, para falar a verdade, até aquele momento, todas as vezes que eu tentei aprender inglês, foi simplesmente um protocolo, uma convenção social, uma vai com a boiada. Ali foi a primeira vez que eu, Felipe André, comecei a ter um objetivo pessoal de querer ficar fluente em inglês. E aí eu tinha sido aprovado num concurso público, estava esperando ser chamado, e eu falei, cara, quer saber? Eu vou aproveitar essa oportunidade e vou aprender inglês. E me matriculei naquela que na época, pelo menos, era a escola mais renomada, respeitada de inglês lá em Brasília. Quem é de Brasília sabe, a Casa Thomas Jefferson. Fui lá, me matriculei, devo ter feito 2 anos de curso, e eu aprendi. Se eu disser que eu não aprendi, não evoluí, seria uma mentira. Óbvio que eu aprendi, era a melhor escola, eu queria aprender, claro que eu evoluí. Só que ainda não chegava perto do que eu precisava para, por exemplo, conseguir ser um dos que seriam enviados lá para os Estados Unidos. E foi quando, em 2009, eu descobri essa tal dessa bolha imersiva, esse superpoder de ouvir histórias 100% em inglês todo santo dia. E ali minha vida mudaria para sempre. Para sempre. Desculpa. Claro que depois eu continuei aperfeiçoando, melhorando, mas 12 meses daquela bolha imersiva, eu já estava fluente e confiante. Testado e aprovado, tá? Eu consegui certificação Michigan, certificação TOEFL, tirando 109 de 120 pontos, e a Real Life Test, né? Viagem para os Estados Unidos. Eu literalmente chamei um dos melhores amigos meus, o Rafael Assunção, para ir comigo para os Estados Unidos, e o meu objetivo número 1 era testar meu inglês. Então, novembro de 2010, nós partimos, ficamos 12 dias lá, Miami, Orlando, Nova York, aquela viagem típica. Na época o dólar era 1,57. E de volta, a minha e a dele, eu me lembro que a gente pagou, não foi R$2.600 as 2 passagens. Oh, época boa, né? Enfim,
E ali, ele não fala nada de inglês até hoje. Nada de nada, de nada, de nada mesmo. Então, eu que cuidei de tudo, hotel, restaurante, compra, e um acidente de carro que nós tivemos lá, um mexicano doidão a gente passou por uma agência que fazia transferência de dinheiro, o cara parou o carro, estava numa Blazer, ele parou o carro e deu ré. A gente estava num Toyota Camry, quase eu acho que é uma versão acima do Corolla, aqui no Brasil não é tão conhecida, lá nos Estados Unidos tem muito, e, enfim, cara, parecia que era de plástico, a Blazer dele, o para-choque da Blazer dele amassou assim, ó. Teve polícia, delegacia, seguradora, o guincho, tudo eu conversei, eu resolvi, e assim, confiante, seguro, não foi se arrastando, não, foi. Então, assim, eu volto daquela viagem com a certeza, além dos certificados, funcionou na vida real, com as pessoas reais, inclusive naquele contexto de um acidente com polícia, delegacia, seguradora, guincho. Eu estava fluente de verdade, né? Aquela bolha imersiva, um ano ouvindo histórias em inglês todo dia. Aquilo não tinha sido uma fantasia, era real. Eu tinha virado o jogo, eu estava fluente. Agora, eu não pensava nem de longe em virar um professor de inglês. Na verdade, nunca tinha passado pela minha cabeça sequer ser professor. E eu vou te falar que mesmo quando eu me converti, me tornei evangélico, entrei para a igreja, comecei a dar aula na escola bíblica e descobri, desde a minha primeira aula, eu descobri que eu amava ensinar. Porque quando eu era do segundo grau na escola, eu era aqueles que ficava segurando o cartaz, tímido, medroso, inseguro. Eu odiava falar em público, nunca tive essas habilidades, jamais. Isso foi uma coisa que Deus me deu. Quando eu tive o meu encontro com Jesus, eu recebi esse dom. Isso foi no dia 6 de dezembro de 2003, para ser mais exato, num retiro espiritual. Ali eu virei uma outra pessoa. Mas até aquele dia, socialmente ou de comunicação, um desastre, um zero à esquerda, nulo. Então, assim, mesmo quando eu comecei a dar aula na igreja e descobri que eu era apaixonado por ensinar, por explicar, e descobri que as pessoas amavam aprender comigo, nem passou, nem de longe pela minha cabeça, virar um professor, muito menos de inglês. Agora, em 2011, aconteceria uma coisa que mudaria para sempre minha vida de novo. Um dos alunos daquela turma de escola bíblica que eu ministrava naquele período de 2011, o Pablo, tinha acabado de voltar de 3 anos trabalhando e morando na Califórnia, e ele estava num processo seletivo para se tornar professor de inglês naquela que talvez seja considerada a maior escola de inglês para adultos do Brasil. E ele, me vendo ali como professor, sabia que eu era fluente, ele me convidou para participar do processo seletivo e eu, para falar a verdade, eu rebati de cara, que eu achei uma viagem. Eu falei, cara, não tem nada a ver. Eu era funcionário público, nunca tinha pensado em ser professor na vida. Então eu rebati de cara a ideia. Foi a minha esposa, que na época era minha noiva, que quando eu contei para ela a história, ela falou assim, agora, inglês e ensinar são duas das coisas que você mais ama e mais domina na vida. Será que não é esse convite não é um sinal? Por que você não tenta? Vai lá, vê o que dá. E eu lembro até que eu falei assim, amor, não tem nem chance de eu passar, cara. Eu aprendi inglês na internet, com áudio de bolha imersiva. Tudo bem que eu consegui os certificados, que eu era fluente de verdade, mas, tipo, cara, virar professor? Pô, aprendi inglês na internet, cara. 1 ano de bolha imersiva. Nunca que eu vou conseguir. Só que o meu inglês tinha ficado tão bom com essa bolha imersiva que eu não só consegui, como eu fui o primeiro a ser selecionado naquele processo para entrar em sala de aula. Não sabia que eles me jogaram num teste, uma turma
que já tinha demitido uns 4 professores com reclamação, e eles me jogaram lá. Sim, foi a Suelen, que era a minha coordenadora. Inclusive, se ela assistir esse vídeo, um beijo, Suelen. Você mudou minha vida sem saber. Ela viu alguma coisa em mim e me colocou naquela turma, né, naquele lago de crocodilos. E, cara, resumo da história. Quando acabou a aula, eles procuraram a Suelen para falar: finalmente, vocês mandaram um professor decente. Agora deixa esse aqui quieto, pronto. Não precisa mais, resolvido o problema. E, resumo da história, ali começou, né, minha primeira turma, isso foi ali outubro de 2011, e, resumindo a história, de lá para cá foram 12 anos testando, pesquisando, aprendendo, melhorando, evoluindo. Mais de 50 milhões de pessoas já assistiram meus vídeos, mais de 500 mil já participaram dos intensivos, mais de 18 mil já se matricularam em algum curso ou turma que eu abri, e com toda esta bagagem e tendo formado, graduado, enjaquetado centenas de adultos com a jaqueta dos 5% fluentes, que é o meu diploma, hoje eu posso te afirmar categoricamente, olhando no seu olho com toda a certeza do mundo: qualquer adulto é capaz de falar inglês de verdade, com confiança, fluente, um inglês que ele se orgulha. Qualquer adulto. Eu posso te dizer isso com neurociência e eu posso te dizer isso com 12 anos de campo de batalha e com centenas de casos de sucesso. Eu sei o que eu estou falando. Eu entendo o seu medo, eu entendo sua dor, que parece que é impossível para você, que o inglês não é para você, e eu conheço o outro lado da moeda, eu conheço o fim de uma história diferente. Qualquer adulto, inclusive você, que é um dos milhares de brasileiros que tem certeza, cara, eu não consigo, eu tenho um problema com o inglês, não entra na minha cabeça, não é pra mim. Eu esqueço o que eu aprendo, eu travo na hora de falar, eu confundo as regras gramaticais, eu confundo os tempos verbais, eu erro. Você não faz ideia o que eu já passei com o inglês. Eu tô falando de você e com você. 12 meses de bolha imersiva é tudo que você precisa para transformar para sempre essa história com o inglês e a história da sua vida. E, resumindo, o que é bolha imersiva, né? Meses ouvindo histórias interessantes e compreensíveis 100% em inglês todo dia. Um ano, todo dia, bolha imersiva, bolha imersiva, bolha imersiva. Por quê? Porque qualquer outro caminho, curso, aula, vídeo, dica, Duolingo, aplicativo, professor particular, aula particular, conversação na internet, conversação com os colegas, qualquer outro caminho que não seja bolha imersiva, ficar ouvindo histórias interessantes e compreensíveis 100% em inglês, todo dia, qualquer outro caminho só aumenta o seu passive English, que é o inglês que você reconhece, compreende, sabe, principalmente quando ele é falado de forma pausada, muito clara e, obviamente, melhor ainda quando for escrito, que são os contextos que você consegue parar, pensar, analisar, processar, traduzir, continuar. Nem percebe, mas acontece. E quem tem um passive English alto, nesses contextos, escrito, né, texto, ou quando pessoas falam muito claro, devagar, ele consegue levar. Mas conversar de verdade, quando o pau quebra na vida real, as conversas que transformam o destino, que bifurcam a nossa vida, conversar com o nativo na vida real, palestra, entrevista de emprego, processo seletivo, jantar de negócio, às vezes até na imigração,
Quando o negócio é conversar, várias pessoas que se relacionam com alguém, né, não necessariamente só com alguém que tem origem num país de língua inglesa nativa, mas o inglês é a língua do relacionamento, enfim. Quando você está falando ali de uma DR, de uma discussão do casal, quando é conversa de verdade, quando não é esses café com leite, o que resolve é o Active English, que é o inglês que você domina e fala sem pensar. Ele sai da sua boca igual o português, sem que você faça esforço, sem que você precise elaborar, pensar, planejar, traduzir. É o que você fala de verdade. Abre a boca e sai, tá? O inglês que você verdadeiramente domina, compreende e fala sem nenhum tipo de análise ou trabalho mental é o seu Active English. E só bolha imersiva aumenta Active English. Os outros caminhos são ótimos para o Passive English, mas eles não resolvem provavelmente o seu problema, que é, eu preciso, talvez eu quero sim aprender mais inglês, o famoso vocabulário, não sei o quê, ok. Só que o grande problema que atrapalha a vida da maioria das pessoas não é aprender inglês somente, é conseguir usar o inglês que eu aprendi na vida real. Senão ele vira uma enciclopédia, ele vira um troféu guardado que não serve para nada. Então, vamos pegar o caso aqui, por exemplo, o exemplo de aula particular. 2 vezes, 3 vezes por semana, faz aula particular, a pessoa conversa, e durante a conversa ela comete alguns erros, o professor corrige, explica, ela entende, aprende e hoje ela fala as mesmas coisas, comete os mesmos erros. Por quê? Porque não teve bolha imersiva depois. E quando não tem bolha imersiva, não existe transformação verdadeira. Continua falando errado, continua cometendo os mesmos erros, continua deslizando, escorregando nas mesmas cascas de banana. Um outro problema de aula particular. Eu estou fazendo aula particular porque eu quero praticar o listening e a conversação. Conversação, ela continua cometendo os mesmos erros, ela continua com a mesma insegurança, ela continua no mesmo lugar, e o listening, que ela faz aula particular para melhorar e praticar o tal do listening, ela fica 2, 3 anos ouvindo uma única pessoa que muitas vezes fala um inglês até bem feio, errado, devagar, muito distante do que ela ouve na vida real. E é muito comum encontrar pessoas completamente frustradas, decepcionadas, porque depois de 2, 3 anos de aula particular, em que elas achavam que estavam num nível, vão para uma reunião da empresa, vão para uma entrevista de emprego, encontram algum nativo em algum lugar e conversam, elas saem completamente quebradas, porque assim, a queda é muito grande, a decepção, o que ela achava que sabia para o que ela vê que sabe é desastroso. Porque ficou treinando café com leite para jogar com um profissional. Não vai funcionar. Com uma única pessoa que fica jogando ali um joguinho café com leite para jogar com pessoas em níveis completamente acima. Sempre vai acontecer isso. Então, aula particular pode até aumentar o Passive English. O que eu sei. Sem bolha imersiva depois, não acontece nada. Duolingo, a mesma coisa. Quantas vezes eu já encontrei alguém que falou 2 anos de Duolingo todo dia, 1 ano e meio de Duolingo, 897 dias, 458 dias de Duolingo, ó, todo dia. E a fluência, como é que tá? Mesma coisa. Passive English, enorme. Você pergunta para a pessoa, what's your name? A pessoa trava. 548 dias de Duolingo, what's your name? Mudou o nome? O que aconteceu? Where are you from?
Uai, que isso, gente? A sua cidade de origem mudou? Tá pensando por causa do quê? Are you single or married? Uai, esqueceu? Você é casado? Entendeu? 2 anos de aula particular, 5 anos de escola de inglês, 500 dias de Duolingo. Não consegue responder perguntas básicas. Passive English é uma tonelada, entulhada. O Active English, ó, desse tamanhozinho. Então, resumindo, esses caminhos, o outro exemplo, praticar conversação com os colegas, esses grupos que se encontram no Zoom, não sei onde, para ficar praticando conversação. Você vai ver, 1 ano depois, o inglês está pior do que no começo. Porque são 5 pessoas, 6, 7, falando e ouvindo inglês errado. Então, os erros eles vão se enraizando, se petrificando. E o que era ruim, piora. Então, resumindo, professor particular, curso, aula, vídeo, dica, Duolingo, aplicativo, isso aumenta Passive English. É o estágio 1, é aprender. E, ok, começa aqui. Agora, se não tiver bolha imersiva, não vai sair do lugar e vai ser mais um caso de pessoas que têm não sei quantos dias de aplicativo, não sei quantos anos de escola, de aula, não sei quanto tempo de professor particular, sabe cada vez mais inglês. E quando alguém pergunta, what's your name, where are you from, how old are you single or married, where you live, não consegue responder as perguntas mais simples e continua morrendo de medo, ansioso, inseguro, toda vez que chega perto do inglês. E no fundo, é o que eu estou falando. A única coisa que liberta e cura da ansiedade, do medo, da insegurança com inglês é bolha imersiva. Meses ouvindo todo dia histórias interessantes, compreensíveis, 100% em inglês. A bolha imersiva é o único caminho. Se você reparar, isso aqui é o que toda criança vive. As crianças não aprendem e se tornam fluentes no idioma estudando aquela língua como a gente faz na escola, né? Sentado, parado, calado, lendo, anotando, traduzindo e decorando. Inclusive, vou te dar um presente aqui. Sentado, parado, calado, anotando, traduzindo, decorando, lendo. Quanto mais esses 7 verbos, essas 7 ações estiverem presentes no seu tempo de estudo de inglês, mais longe você vai ficar do destino correto. Quanto mais tempo você passar aprendendo inglês, sentado, parado, calado, lendo, traduzindo, anotando, decorando, igual a gente faz na escola para aprender geografia, matemática, história, quanto mais desses 7 verbos estiverem presentes e quanto mais tempo você aprender inglês desse jeito, mais assustado você vai ficar quando o avião pousar, mais longe você chegou do que você realmente queria. Você saiu para Londres e foi parar na África do Sul. É totalmente o oposto, tá? Por quê? Passive English cada vez maior, e aí eu vou me tornando um especialista em traduzir, em pensar sobre inglês, analisar o inglês, processar o inglês, mas eu não sou alguém que pensa em inglês e responde prontamente e abre a boca e o inglês sai de forma leve, automática, tá? Este nível, que é o que você realmente quer, é o que muda a vida. O resto, você sabe, é legal, mas a sua vida continua igual. O que muda a vida de alguém, o que manda embora a insegurança, a ansiedade, o medo,
o que faz com que ela tenha sucesso na hora de conversar com nativos na vida real e transforma a vida dela de verdade, bolha imersiva, que ela se torna alguém, faz com que ela se torne alguém que pensa e responde prontamente em inglês, sem gaguejar, sem traduzir, sem decorar, sem ficar... E é justamente por isso que o Fluency Play 2025 é um programa completo para, da forma mais simples, prática e divertida que você possa imaginar, viver esses 12 meses de bolha imersiva e resolver de uma vez por todas esse problema na sua vida. Então, são 30 módulos, cada um tem a sua história, seus vídeos, seus quizzes, seus áudios. Você vai fazer 30 ciclos, cada módulo é uma história, um ciclo, que vai durar de 7 a 21 dias, a média 12 dias. 30 ciclos. Com uma média de 12 dias, estima-se 360 dias para você completar a bolha imersiva. Eu aprendo, revejo talvez, visualizo com os vídeos. Depois eu reforço e consolido com o quiz. Mergulho na bolha imersiva dos áudios para me tornar alguém que pensa em inglês e não pensa sobre inglês. Nos áudios é que eu treino a minha mente para virar think and answer automatically in English. E, por último, eu tenho o desafio não obrigatório, tá? Opcional, para saber, receber um feedback, um retorno, se eu estou indo no caminho certo ou não e aquilo que precisa ser ajustado. Então, são as 4 fases de cada ciclo. Fase 1, os vídeos aonde eu vou aprender, eu vou visualizar bastante e eu vou rever qualquer coisa que eu já tenha aprendido, eu vou aquecer na minha mente aquele conhecimento. Fase 2, eu vou entrar no quiz, aonde eu consolido e reforço o aprendizado e mergulho nos áudios da bolha imersiva, treinando a minha mente para pensar e responder prontamente em inglês. Essa fase dura de 4 a 10 dias e ela me prepara para a fase 3, que é o desafio opcional contar, explicar para alguém aquela história que eu estou aprendendo, mergulhando na bolha imersiva. Na fase 3, quando eu conto para alguém, tudo que precisa ser ajustado aparece. É uma espécie de exame, de raio-x, que você pode fazer ali todo mês ou a cada 15 dias para você saber o quanto que você está indo na direção certa e aquilo que precisa e pode ser ajustado e melhorado. Fazendo isso, eu vou implementar esses ajustes, vou fazer, aí eu venho na fase 4, uma espécie de microbolha imersiva, que é uma bolha focada naqueles ajustes que apareceram na fase 3. Vou contar, explicar de novo aquela história para alguém, bola para frente. Então, o plano é 30 ciclos, cada módulo é uma história, é um ciclo. Vídeo, quiz, áudio, o desafio opcional, ele dura de 7 a 21 dias, a média são 12 dias, 30 vezes 12, estima-se 360 dias de bolha imersiva. E agora você tem uma decisão a fazer e 4 são as suas opções. A primeira delas é parar por aqui e ir com o que você já recebeu e aprendeu de graça, o que fazer. Eu te dei o passo a passo exato de o que precisa ser feito para que em 12 meses o inglês ou o problema do inglês acabe na sua vida. E se essa for a sua escolha, tá tudo bem e Deus abençoe e eu te desejo todo sucesso do mundo, tá? A opção 2 é você adquirir o como fazer. O curso completo com os 30 módulos, são mais de 400 videoaulas, mais de 1000 exercícios de quiz, mais de 5.000 minutos de áudios e você tem os 30 módulos completos
para viver os 30 ciclos de bolha imersiva, 12 meses, acabou o problema e voar alto, tá? Esta opção é uma assinatura anual que custa R$ 997 cada ano de programa completo, ok? Opção 3, eu já sei o que fazer, como fazer, eu já tenho o programa completo para fazer isso. Na opção 3, eu e os melhores alunos te ajudamos a fazer. Então você tem o programa completo com os 30 módulos, as 30 histórias, o aplicativo exclusivo, que você viu em várias partes aqui desse vídeo, tá? Tem como fazer 100% no celular quando eu compro o programa. Agora, esse aplicativo que entrega uma experiência superior, ele é exclusivo da terceira opção. Então eu tenho o curso completo, o aplicativo e o acompanhamento, tá? Você vai participar de um grupo de WhatsApp e de uma comunidade na plataforma onde eu e os melhores alunos estamos, e lá a gente conversa, é muito mais rápido e muito mais personalizado, dúvidas gerais de acesso na plataforma, de estudos, dica de estudos, rotina, os vídeos do desafio. A gente, todo dia, as pessoas gravam, fazem, mandam lá. Eu e outros alunos, a gente dá feedback, eu dou direção, eu dou, faz isso, melhora aquilo, experimenta isso. Então, tudo isso chama acompanhamento, tá? E aqui você também vai ter a corrida pela fluência, que é a tabela, uma ferramenta que dá pontuação de tudo que eu faço. Cada passo que você dá na plataforma, você ganha pontos, e aí tem uma tabela, um ranking dos alunos, e essa ferramenta também te dá indicadores, métricas a respeito do seu aprendizado, e aí você consegue ver claramente, inclusive analisar comparado com os melhores alunos, o que eu estou fazendo bem, o que eu posso melhorar, tá? Indicadores, métricas, uma espécie de um painel de controle. Então, o programa completo, o aplicativo exclusivo, repito, Felipe, eu quero comprar a opção 2, o programa completo, só, entre aspas, né? Eu vou conseguir fazer 100% pelo celular? Vai. Qualquer navegador de qualquer smartphone, Safari, Google Chrome, Firefox, você loga na plataforma e você faz o curso inteiro no smartphone, se você quiser. O aplicativo não é um pré-requisito para fazer no celular. Ele é uma experiência superior, ok? Então, curso completo, aplicativo, corrida pela fluência, né? A tabela, ranking, pontuação, os indicadores, as métricas e todo o acompanhamento, o suporte, direcionamento, feedback VIP meu, dos melhores alunos, expresso, ágil, dentro da plataforma e num grupo de WhatsApp, tá? Sobre qualquer coisa que você possa precisar durante a sua bolha imersiva. Essa opção 3, um ano de assinatura, R$ 1.897, ou o cartão sócio vitalício, aí eu tenho acesso a tudo que já foi criado, ao que está atualmente sendo utilizado e tudo aquilo que o Felipe vier a criar, publicar na internet, qualquer formato, vídeo, PDF, slide, áudio, qualquer duração, com qualquer nome que ele criar e publicar na internet, online, eu, adquirindo o cartão sócio vitalício, já terei acesso e já será meu. Não sendo ingresso de evento presencial, não sendo imersão presencial, livro físico, aulas particulares, mentoria particular, sessões de mentoria particular, coisas que cada vez que elas acontecem, elas têm custos. Não sendo isso, tá? Ou seja, qualquer curso intensivo que eu criar e publicar na internet de qualquer formato, duração, vídeo, áudio, PDF, slide intensivo, o cartão do sócio vitalício, o membro do grupo do sócio vitalício já tem, ok? Esse cartão nasceu para pessoas, você percebeu aqui, né, durante o nosso vídeo, a nossa conversa, eu estou sempre evoluindo, melhorando, pesquisando, testando, aprendendo. Então,
para as pessoas não ficarem, esse daqui, será que eu compro? Será que eu não compro? Esse aqui eu preciso comprar? Nasceu o cartão do sócio vitalício, eu compro ele e acabou tudo que o Felipe lançar e melhorar. Eu já tenho esse cartão sócio vitalício 3897, ok? Então, vamos resumir. Opção 1, eu paro por aqui, sigo a minha vida, eu já sei o que fazer. E ponto. Opção 2, eu adquiro o programa completo, como fazer o que eu já aprendi a fazer, as 30 histórias, 30 módulos com seus vídeos, mais de 400 videoaulas, mais de 1000 exercícios de quiz, mais de 4.000 minutos de áudio, todo o programa completo para eu fazer os 12 meses de bolha imersiva, 997 assinatura anual. Opção 3, além do programa completo, o aplicativo, a corrida pela fluência e todo o acompanhamento, suporte VIP e o direcionamento em grupo. 1897 assinatura anual, 3897 o cartão do sócio vitalício. E por último, a quarta opção, eu já sei o que fazer, eu já sei como fazer, eu já tenho o programa completo, eu tenho o aplicativo, as ferramentas da corrida pela fluência, a pontuação, a gamificação, o ranking, eu tenho o acompanhamento e o suporte VIP do Felipe, do grupo e em grupo. A opção 4, eu faço com você. É a mentoria. Então, você já tem tudo que foi citado aqui no pacote do sócio vitalício e durante os 12 meses eu vou te acompanhar e te ajudar e vou fazer com você de forma individual. Eu e você, e nós vamos ter 12 encontros dentro desses 12 meses. E essa quarta opção faz muito sentido para aquela pessoa que eu quero um personal trainer, entre aspas, porque eu quero andar na velocidade máxima de progresso que existe, tá? E principalmente para as pessoas que querem alavancar sua renda, finança, negócios, profissões, seu projeto de vida, internacionalizar, alavancar através da fluência. Então, é um valor alto, ela é R$12.000 à vista ou 15 mil no cartão em 10 vezes de 1.500. E esse valor, ele vira pó, ele dissipa, ele dissolve quando vem o primeiro resultado na vida da pessoa que ficou fluente. Primeiro reflexo, primeiro negócio que ela fecha, o primeiro promoção que ela recebe, ele já engole esses 12 mil de investimento e geralmente volta multiplicado já de cara. Perguntas mais frequentes. Felipe, tem como fazer no smartphone, no celular, no tablet, no computador? Sim, não só você consegue concluir 100% do programa no computador ou no tablet ou no smartphone, como você pode combinar entre eles do jeito que você quiser e tudo sincroniza. Então você começou aqui a estudar no computador em casa, entrou no carro, continua no celular, chegou, enfim, no trabalho, você continua no tablet, do jeito que funcionar melhor para você. Smartphone, tablet, computador, funciona nos três e sincroniza tudo, ok? Tem como fazer download para eu poder assistir, ouvir em qualquer lugar, na hora que eu quiser, num voo? Sim, ok? O desafio do passo 6, que é o desafio contar para alguém a história que eu estou aprendendo, mergulhando, é opcional. É para te motivar, não é obrigatório, não é um peso. Tá bom? Outra coisa, tempo de dedicação de 7 a 12 horas por semana. A média dos alunos que mais tem resultado, 10 horas por semana de bolha imersiva, sendo que quanto mais diluído, dissolvido, misturado na rotina, melhor. Indo, voltando, subindo, descendo, limpando, organizando, pedalando, caminhando, fazendo exercício. Quanto mais dissolvido na agenda, melhor. Ou seja,
10 horas por semana de média, nós estamos falando de 600 minutos. É muito melhor alguém que fez 60 períodos de 10 minutos durante uma semana do que alguém que fez 3 de 200 minutos, tá? Então, nós não... Lembra do sentado, calado, parado, lendo, traduzindo, decorando, anotando? Não estamos falando de parar para estudar. Ah, eu não tenho tempo. Que ótimo! Que ótimo que você não tem tempo para parar, sentar e estudar, porque não é para fazer isso. Esse estudo sentado, parado, calado, lendo, traduzindo, anotando, decorando, esse parar para estudar inglês transforma numa matéria de escola que você estuda e aprende e vira aquele passive English. Não é o que nós queremos somente. Nós queremos um passive muito grande, mas também queremos o active. Então, quanto mais bolha dinâmica, com cara de criança, dissolvida, misturada na agenda, quanto mais fracionado for, melhor. Ok? E, finalmente, se você escolher a opção 3 ou a opção 4, o acompanhamento, o direcionamento, o feedback, ele engloba, tá? Todas as questões técnicas de acesso à plataforma, enfim, de usabilidade, rotina, tá? De estudo, motivação, tô desanimada, dicas, enfim, tá? Tudo de inglês, obviamente, daquilo que a gente está estudando e aprendendo, e dos desafios de contar para alguém a história. Tudo isso pode e tem sido tema de conversa, e eu e os membros do grupo, nós ajudamos quem participa dele com todos esses itens aqui que eu citei. Ok? E, finalmente, é mais importante do que tudo. E se não funcionar? Felipe, você apresentou estudo de caso, neurociência, depoimentos, argumento lógico. Você provou por A mais B que se eu usar esse método, essa bolha imersiva, eu vou ficar fluente. Ok. Mas e se não funcionar? E se não der certo? E se eu não me identificar? E se eu não me encaixar? E se eu não conseguir fazer? Você acabou de explicar a questão do tempo, né? Que, na verdade, não existe isso. Nunca existiu. Tempo e dinheiro é uma questão de prioridade. Quando nós queremos, quem quer arruma tempo, quem quer arruma dinheiro. Ponto. Ponto. Tempo e dinheiro é uma questão de prioridade. Agora, de prioridade. Então, sempre. Então, nunca. Então, falta de tempo nunca foi o problema. Com a bolha imersiva e o aplicativo vídeo, quiz e áudio, então, acabou. Mas e se não rolar por qualquer motivo que seja? 14 dias de garantia total, risco zero. Você tem 14 dias para testar, experimentar, ver, e você é o juiz. É você que vai dizer se funcionou ou não, e se você achar que não rolou, não interessa o motivo. Você tem 14 dias para, ao simples aperto de um botãozinho, receber 100% do teu investimento de volta, sem constrangimento, pressão, sem enrolação, sem nada. 14 dias, garantia total, risco zero. Se você achar que não rolou, seja qual for o motivo, não precisa nem explicar. Você simplesmente ou manda um e-mail ou aperta um botão, não quero continuar, e pronto.
100% do seu dinheiro de volta. Ok? Então, agora é a hora de você tomar sua decisão. Se for o caso, eu já estou te esperando aqui do outro lado para a gente começar. O início é imediato após a sua matrícula, então você escolhe a opção, aperta o botão, faz a inscrição, passa o cartão e eu já estou te esperando para te pegar pela mão aqui do outro lado. Mais do que eu poderia deixar aqui um vídeo com 15 minutos respondendo perguntas mais frequentes, só que eu decidi fazer algo diferente. Eu estou deixando aqui um WhatsApp e se você é alguém que fala assim, eu quero, só que eu estou em dúvida entre a opção 2, ou a 3, ou a 4, ou eu estou com dúvidas sobre a opção que eu escolhi, qualquer dúvida, pergunta, você vai chamar a minha equipe aqui nesse WhatsApp e aí nós vamos esclarecer em detalhe, objetivamente, a sua dúvida. Eu acho que é melhor do que um vídeo aqui falando das perguntas gerais. Enfim, aqui a gente consegue te atender com mais prontidão e de forma mais cirúrgica. Beleza? Então, toma a sua decisão e eu te espero já aqui do outro lado. God bless you. Bye.